Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, o título diz assim: o proceder do apóstolo Paulo e seus cooperadores na evangelização de Tessalônica. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede do engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Amém, irmão? Só até aqui, pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, esses 6 primeiros versículos do capítulo 2 da primeira epístola de Tessalonicenses, ela reflete o modelo da liderança espiritual. A liderança espiritual da igreja, a liderança espiritual dentro de casa, a liderança espiritual no trabalho. Não é só, irmãos, o pastor, a missionária, o evangelista, o diácono, o presbítero, a diaconisa, as presbíteras, as missionárias. Todos os cargos, irmãos, da igreja, não são só quem tem responsabilidade na igreja que tem que ter liderança espiritual. Porque eu vou te perguntar, para você que tem filho ou filha, como que você vai criar o seu filho no Evangelho sem liderança espiritual? Como que você vai converter um parente seu para o Evangelho, pregar a palavra da salvação para ele, sem liderança espiritual? Então, é um modelo que Paulo relata, porque ele está falando da pregação dele, do ministério dele, da liderança espiritual dele, mas é uma liderança que todos nós temos que ter. Não só todos nós termos, também é um exemplo de liderança. Muitas pessoas ainda não vão à igreja, tem muita gente ouvindo na internet que está sem igreja porque às vezes procura a igreja por bênção ou pela mensagem do homem. E claramente Paulo deixa aqui relatado que ele não procura a glória de homem. Então é também um exemplo para as pessoas que estão sem igreja, procurando igreja, buscar uma liderança, buscar uma igreja que tem uma liderança espiritual, da maneira como Paulo relata aqui. E ele começa no primeiro versículo: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente, vocês sabem de experiência que temos de convivência. Vocês não sabem porque falaram para você que fulano é assim, ou assado. Ele está relatando aqui que você sabe por convivência. Então o primeiro sinal é que a liderança espiritual precisa ter um relacionamento próximo com a pessoa. E quando eu falo isso, irmãos, eu quero que vocês pensem duplamente em relacionamento, liderança espiritual da igreja com o corpo de Cristo, com os irmãos, e liderança espiritual sua na sua casa. Então, as pessoas, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Ou seja, vocês sabem que os meus caminhos não são infrutíferos, ou seja, eles produzem fruto. Eles não são de não dar fruto.
Como que vocês sabem que os meus caminhos produzem fruto? Por convivência. Então vocês veem pessoalmente que a liderança espiritual de vocês na igreja é frutífera, não é infrutífera. E é assim que os seus familiares e as pessoas no seu trabalho, os seus amigos, têm que ver você com uma vida frutífera. E não ouvir falar de alguém, mas sim presenciar aquilo. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança no nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio à luta, em meio a muita luta. Esse é o capítulo 2. A primeira característica que Paulo deixa clara aqui é confiança no poder de Deus. Então, para a gente ter uma liderança espiritual sólida, tanto na igreja quanto em casa, nós precisamos ter confiança no poder de Deus. Para a gente confiar no poder de Deus, a gente tem que desenvolver nossa fé, irmãos. E fé, ela é algo que você cresce dentro de você, baseado em experiências que você tem com Deus. É igual um relacionamento. Se você conhece uma pessoa e você não vai casar com ela no dia seguinte. Você sai, vai no cinema, pega na mão, leva, não sei, 2 semanas, aí dá um abraço, leva mais 2 semanas. Quer dizer, por que está acontecendo aos poucos? As pessoas vão ganhando intimidade. Como que a pessoa ganha intimidade? Com experiências. Como que está a nossa intimidade com Deus? Qual o nível de intimidade que eu tenho com Deus? Isso cada um de nós temos que nos perguntar. Porque o nosso nível de intimidade com Deus é diretamente proporcional à quantidade de experiências que nós temos com Deus. Porque se você não passa por uma prova e não precisa orar e pedir a Deus, fazer um jejum e depois ser abençoado com aquela vitória, que experiência você tem com Deus? E o crente tem a tendência de não gostar de prova, irmão. Não gosta de dificuldade. Mas a dificuldade é o momento que Deus está te dando de aproximar o relacionamento. Aumentar a intimidade. Aumentar a confiança. Ousada confiança no nosso Deus que Paulo relata. Uma confiança ousada, irmãos. Ousadia é algo que você... Até... Como que é a palavra? Desafia. Você desafia aquela situação porque você tem uma ousada confiança no poder de Deus. Você crê no sobrenatural de Deus. E a gente precisa refletir isso dentro de casa. E a gente precisa que essa confiança ousada seja refletida na igreja. Com a liderança espiritual. Porque nós que lideramos, não só aqui na igreja, mas quando eu falo nós que lideramos, eu falo de todos os irmãos que lideram em casa, nós precisamos dessa confiança porque a gente precisa anunciar o Evangelho de Deus. E Paulo diz, anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Irmão, é em meio a muito conforto? É em meio a muita paz? Aí crente quer paz, quer sentar na rede, quer ficar tranquilo, todos os boletos pagos. Assim, não tem problema na vida. Porque eu sou crente, eu não posso ter problema na vida. Aí quando tem um problema na vida, a culpa é de quem? De Deus? Deus não tem culpa. Deus não tem culpa de nada na sua vida. Deus permite que algo aconteça para que você se aproxime de Deus. Para que você estreite o relacionamento com Deus, para que você ganhe intimidade com Deus, para que você aumente sua confiança no poder de Deus. Como que você vai confiar no sobrenatural de Deus se nada aconteceu na tua vida para você pedir o sobrenatural de Deus? Porque, irmãos, creia, para que o sobrenatural de Deus haja na tua vida, o sofrimento é grande. É alto o preço.
Eu não sei se eu falo, não queira passar por isso, porque eu passei e foi horrível. Mas a vitória foi muito grande. E a fé foi restabelecida de uma maneira sobrenatural. Então eu não falo para os irmãos, não queira passar por isso. Não, longe de mim. Mas eu também não vou falar para os irmãos, queira passar por isso. É algo pessoal. Eu nunca tinha tido o sobrenatural de Deus agir na minha vida daquela maneira. E quando eu precisei, irmãos, não tinha solução. Ou era Deus, ou acabou. Acabou. E Deus agiu. Deus agiu, Deus usou um profeta, em revelação, mandando mensagem para o WhatsApp, falando em línguas, que tinha anjo do meu lado e nada aconteceu. Aleluia. Deus é fiel, irmão. E a gente precisa aumentar essa confiança, porque como que a gente vai, no meio das lutas, pregar o Evangelho? Aleluia. E aí Paulo diz no versículo 3, pois a nossa exortação, ou seja, o nosso ensinamento, não procede de engano. Essa é mais uma segunda característica que Paulo relata aqui nesses versículos. Paulo tem um comprometimento com a verdade. A verdade de Deus. Então, o ensinamento de Paulo, ele não vem de engano. Subentende-se que vem da onde? Do contrário de engano, vem da verdade. Não vem de impureza, nem se baseia em dolo, ou seja, em culpa. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus. E esse verbo aprovados aqui no original em grego é um verbo que ele determina que a aprovação acontece, mas ela é contínua. Não é algo que você, vamos dar um exemplo, passou no final do ano, passou de série, aí passou da 6ª para a 7ª série, aí está na 7ª série, aquilo ficou para trás. Não. Você é constantemente aprovado. É uma conjugação verbal que você é aprovado naquele momento e continua a aprovação ao longo do tempo. Ou seja, não é só você se converter, aceitou Jesus, se batizou, estudou a palavra, começou a pregar, e aí acabou, não tem mais provação. Pô, aí é mole, né? Aí é fácil. Porque, irmão, prova é para fortalecer a fé. Então, por isso que Paulo usa aqui um verbo que é de aprovação contínua. Porque por mais que ele saiba que ele foi aprovado, ele sabe que vai vir novas provas. E ele vai precisar ser aprovado novamente. E quanto mais desafios o crente tem na vida dele, mais provas, mais ele é aprovado, mais a confiança dele aumenta em Deus. Mais ele vira um exemplo sólido de liderança espiritual na igreja e na sua casa. Visto que fomos aprovados, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Paulo, irmãos, deixa claro aqui que uma coisa muito importante, ele quis usar o exemplo da vida dele. Ele foi tão aprovado por Deus a ponto de que Deus confiou a ele o Evangelho para ser pregado. Paulo, irmãos, ele perseguia cristão. Ele matava cristão. Até ele ser jogado no chão, ser colocado cego, ter sido conduzido por Jesus. Jesus apareceu para ele, falou com ele, Paulo, por que me persegues? Ele foi conduzido até Ananias, que depois ele recebeu o milagre, recebeu a visão de volta, foi batizado e começou a pregar. Então Paulo dá o seu próprio exemplo de que ele foi aprovado a tal ponto de que Deus confiou a ele, deu a ele com confiança o Evangelho. Aí, para dar uma ressaltada nessa parte, eu queria que os irmãos passassem 2 ou 3 páginas da Bíblia de vocês, abrissem 1 Timóteo, logo depois, hein? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 ao 14, que diz: sou grato para aquele que me fortaleceu com Cristo, Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Paulo é grato porque Jesus o fortaleceu.
que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, Paulo deixa claro, irmãos, que para a gente ter uma liderança espiritual, a gente é escolhido por Deus. E eu vou ressaltar todas as vezes aqui, irmãos, que eu falar de liderança espiritual, não é só a liderança espiritual da igreja. É a sua liderança espiritual em casa também. Nós somos escolhidos por Deus. A gente tem uma responsabilidade de pregar o evangelho em casa. Ser exemplo no trabalho. Pregar o evangelho na rua para quem quer que seja. Porque Deus nos confia, irmãos. Deus nos aprova. E baseado na aprovação, porque todos nós sabemos do nosso passado aqui, irmão, não fui santo não. Só a misericórdia de Deus, irmão. E assim, todos nós sabemos do nosso passado. E Deus diz que, na palavra de Deus diz que Ele joga o nosso passado no mar do esquecimento. E dele não se lembra mais. Então, nós sabemos a podridão que a gente andou. Paulo sabia. E Paulo diz, a mim no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia de Deus, porque eu fiz na ignorância e na incredulidade. E logo depois disso transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A graça de Deus, e Paulo também diz em outra passagem, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a graça de Deus abunda na nossa vida. Ela é abundante na nossa vida. E a gente precisa trazer isso à tona para as pessoas verem o nosso exemplo, na nossa vida frutífera, a nossa liderança espiritual em casa, na igreja, na família, no trabalho. Porque, irmãos, essa é mais uma característica terceira dessa passagem em Tessalonicenses, é que Deus confiou o evangelho para a gente, Ele nos autorizou pela vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha autorização para falar do evangelho. E a gente não vê o tamanho do privilégio que isso é. A gente não mede esse tipo de privilégio, irmão, porque fica muito perdido em tudo que o cristão tem que buscar. Mas, irmãos, a gente tem que resumir a salvação. Se a gente quer morar no céu, a gente precisa fazer as coisas do céu. E você acha que no céu vai ter palavra da terra? No céu vai ter a palavra de Deus. E a gente precisa ter prática nisso. Ser merecedor da salvação. Aí ainda no versículo 4, a ponto de nos confiar o Evangelho, Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Essa é mais uma característica que aqueles que não têm igreja devem procurar uma liderança espiritual que não queira agradar os homens. Como a gente fala aqui, irmão. A gente prega sobre salvação, pecado, sacrifício de Jesus na cruz. Eu não prego sobre bênção, apartamento, carro zero, celular. Aqui não tem isso não. Aí a igreja fica vazia. Aí você vai nas igrejas grandes, para não ter que dizer nome de nenhuma, só bênção. Não, faz fogueira santa, bota aqui a oferta, que Deus vai te dar em dobro, em triplo. E as pessoas, pela fé, vão lá, doam até apartamento, irmão. Carro, bota lá dinheiro, cheque, tem maquininha de débito agora, né? Na hora da oferta, puxa a maquininha de débito. Quando eu vi, tem de crédito também, não? Não,
Débito, e ainda tem um Pix, né, para fazer. Então, assim, é tudo, é dinheiro. É dinheiro. É dinheiro porque o que vai mover a bênção é o dinheiro. E é isso que é pregado nas igrejas grandes. Quanto mais você tem, mais você dá e mais você recebe. Tem isso na palavra de Deus? Não tem isso na Bíblia, irmão. Mas aí você prega sobre pecado, sobre salvação, sobre liderança espiritual. A igreja esvazia, porque ninguém quer o comprometimento. E Paulo fala, deixa claro aqui que para a gente ter o comprometimento, a gente precisa nos submeter ao conhecimento de Deus. Para a gente aprender do conhecimento de Deus, a gente precisa nos submeter a Ele. E o que é submeter ao conhecimento de Deus? É dedicação com a palavra. Como que você vai ser uma base espiritual, um líder espiritual na tua família, no teu trabalho, sem base da palavra? Então a gente precisa nos submeter ao conhecimento de Deus. Porque Ele prova o nosso coração. E o versículo 5 diz: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Tu vê, irmão? Acabei de falar sobre isso. Aqui não tem linguagem para agradar pessoas. O foco é agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus? Falando a palavra da verdade. Pregando o evangelho da verdade. Pregando o que está na Bíblia. E aí tem gente que leva para o lado pessoal, acha que a gente está dando martelada na igreja e pega, vai embora e não volta mais. Vai para a igreja da bênção, porque lá o culto é mais suave. Irmãos, não é sobre os homens, é sobre Deus. A gente precisa ter o foco completo em agradar a Deus, para que Deus seja testemunha, como diz aqui. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, nem agradamos aos homens com palavras, nem exigimos dinheiro, nem intuitos gananciosos. E Deus é testemunha disso, irmão. Deus é testemunha disso. E o versículo 6 diz: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Ou seja, o líder espiritual, ele não pode buscar glória nem daqueles que estão próximos dele, ou seja, um líder espiritual na igreja não pode buscar a glória dos pastores da igreja, e um líder espiritual em casa não pode buscar a glória dos seus parentes. Não é para você ser levantado e ser, essa pessoa é tão boa, nossa, ele é um exemplo, né? Ou ela é abençoada, né? Não é esse tipo de glória que a gente quer. A glória tem que ser dada a Deus. A gente precisa ser consumido pela glória de Deus. Toda a dedicação da palavra é para exaltar ao Senhor. E com isso, tem um louvor muito lindo atualmente, que é do Ministério Zoe, que o nome é Nunca Foi Sobre Nós. E esse louvor é uma adaptação do capítulo 11 de Romanos. Volta um pouquinho na sua Bíblia que você vai ver. Romanos, capítulo 11, versículo 33. O título diz: a maravilhosa sabedoria dos desígnios de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 33 diz assim: ó profundidade da riqueza. E o louvor, irmãos, ele é baseado nessa passagem do 33 ao 36, é um louvor lindo. E diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele,
e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, irmãos, como o título do louvor diz, não é sobre nós, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre Deus. É tudo para a honra e glória do Senhor. Tudo é, porque é dele, tudo é de Deus. Tudo foi feito por Deus, por meio dele. Tudo para ele. Todas as coisas são para ele. A ele, pois, a glória eternamente. E é muito profundo, se a gente refletir sobre os primeiros versículos aqui, o 33, profundidade da riqueza. Profundidade da riqueza. Não é só rico, irmão. Está falando aqui da sabedoria, do conhecimento de Deus. Não é só rico, mas tem uma riqueza profunda. E você está falando sobre o conhecimento e a sabedoria de Deus. Qual o nível de relacionamento a gente tem que ter com Deus para a gente entender esse versículo, irmão? Porque é difícil a gente ler uma mistura de palavras tão grande que fala sobre conhecimento e sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem? Ninguém, irmão. A gente não tem como conhecer a mente do Senhor, mas a gente tem como ter comprometimento com a palavra, comprometimento com a verdade. A gente tem como ter relacionamento com Deus. A gente tem como ter confiança no poder de Deus. E a gente tem que nos submetermos ao conhecimento de Deus para que a gente seja consumido pela glória de Deus. Tanto nós na liderança espiritual da igreja, quanto os irmãos na liderança espiritual de casa. Porque, irmãos, nós todos vivemos, a vida que a gente vive reflete a visão que a gente tem de Deus. Se você acha que Deus não liga para pecado, você vai pecar e não vai ter o menor peso na consciência. A ponto de que tem pessoas que olham para cristãos muito dedicados e falam, é muito fanático. Qual o nível de relacionamento que você tem com Deus e qual o nível de relacionamento que essa pessoa tem com Deus? Porque a nossa vida, ela reflete a nossa visão de Deus. Então, que os irmãos reflitam sobre o relacionamento que cada um de nós temos com Deus, porque a nossa liderança espiritual é importante tanto na igreja, como exemplo para os irmãos, e em casa para os irmãos serem exemplo para a família. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.